Olá, sejam bem-vindos à nossa aula do curso de FreeCAD 1.0. Na aula de hoje, nós vamos conhecer a bancada FreeCAD Gear, que serve para desenhar engrenagens. Bom, essa bancada FreeCAD Gear, ela é um complemento do nosso programa, portanto ele não vem instalado por padrão. Para instalar, nós vamos aqui no menu Ferramentas, Gerenciador de extensões, e após carregar, nós procuramos aqui na barra com a palavra Gear. Nós selecionamos o primeiro item, FreeCAD Gear Workbench, e clicamos no botão Instalar. Após a instalação, clicamos no botão OK e fechamos a janela. O programa irá pedir para reiniciar, então nós clicamos no botão Reiniciar agora e aguardamos o reinício do programa. Após o reinício do programa, nós podemos começar ao desenho de nossas engrenagens. Vamos criar um novo desenho. Aqui na bancada Part Design, nós precisamos primeiro criar um corpo. Esse corpo irá abrigar o elemento de engrenagem para que a gente possa modificá-lo mais tarde, para terminar de fazer todo o desenho necessário da engrenagem, utilizando essa bancada. Então nós clicamos aqui no botão Criar Corpo e só então nós vamos para a bancada Guia, que vai aparecer aqui na nossa guia de bancadas. Bom, nesse exemplo eu vou desenhar uma engrenagem de dentes retos. Então, clico aqui na engrenagem cilíndrica e aqui na parte inferior ele apareceu o item já dentro do objeto corpo dessa engrenagem que eu desenhei. Selecionando esse item, aqui na parte de baixo nós temos as opções que vai fazer com que nossa engrenagem seja do tipo que a gente quer. Aqui a gente procura a seção base, onde nós temos as funções Height, que é a altura do dente. Por exemplo, vamos colocar um dente de 10 milímetros. Nós selecionamos o módulo, que é a distância entre os dentes. Cabe aqui um detalhe. As engrenagens só podem trabalhar se elas tiverem o módulo igual. Então vamos colocar no nosso exemplo o módulo 2. E depois nós selecionamos aqui o número de dentes que nossa engrenagem deverá ter. Por exemplo, 20 dentes. Pronto. Então agora nós temos o desenho básico da engrenagem com essas características. Porém, tem algumas características a mais que nós podemos adicionar. Aqui embaixo nós temos a seção Helical, que serve para que a gente possa criar engrenagens helicoidais. Então, nós temos na primeira opção, a função Double Helix, caso que a gente queira fazer a engrenagem de espinha de peixe. A gente tem que colocar ela True. E aqui no ângulo da hélice, ou Helix Angle, a gente vai colocar o ângulo da engrenagem. Geralmente é em torno de 20 graus. Fazendo isso, nós temos a engrenagem helicoidal dupla, que também é conhecida como engrenagem espinha de peixe. Caso a gente queira só uma helicoidal simples, nós podemos colocar aqui em Double Helix para falso. E aí nós teremos a engrenagem de dente simples. Voltando aqui para nossa engrenagem normal, colocando o dedo no ângulo da hélice, nós podemos finalizar por enquanto o desenho dessa engrenagem. Agora que a gente terminou de colocar as características necessárias à nossa engrenagem, nós podemos fazer os demais desenhos que acharmos necessário, como por exemplo, selecionar a superfície, voltar aqui na bancada Part Design para desenhar o furo central. Então cliquei para fazer o esboço, vou selecionar o círculo, colocar aqui um diâmetro, finalizar o esboço e usar a ferramenta de perfuração. E assim nós podemos fazer todos os detalhes necessários para a nossa engrenagem. Voltando aqui para a nossa bancada FreeCAD Guia, nós vemos que temos vários outros tipos de engrenagem que nós podemos desenhar. Nós temos engrenagens de dente interno, nós temos cremalheira, engrenagens cônicas, até mesmo a gente tem ferramentas para desenho de correia dentada. Todos esses desenhos eles são feitos basicamente da mesma forma. Você seleciona o tipo de engrenagem,
seleciona o objeto criado e aí você coloca as características desse desenho. Essa seção aqui ela vai ter os dados calculados da minha engrenagem, tá? Por exemplo, em uma engrenagem cilíndrica nós vamos ter o diâmetro primitivo, o diâmetro de raiz, né? O diâmetro de contato, que todas essas informações são necessárias para que você possa desenhar a máquina, calcular a distância entre uma engrenagem e outra e tudo mais, tá? Então, como são todos da mesma forma, nós vamos apenas deixar o exemplo do primeiro tipo de engrenagem, porque as demais são feitas da mesma forma. Bom, hoje nós encerramos por aqui. Até a próxima aula.